Olá a todos. A ideia dessa primeira aula, né, na verdade, é uma introdução, apresentar para vocês terem uma ideia do que se trata eletrônica de potência, né, e um pouco do que a gente vai ver, que a gente vai abordar dentro dessa disciplina. Ok? Bom, uma definição possível aí para a eletrônica de potência, né, seria definir ela como uma ciência aplicada que estuda os conversores estáticos de energia elétrica. Ok? Conversores estáticos são circuitos eletrônicos que vão utilizar os elementos passivos e dispositivos semicondutores. Então, principalmente indutores, capacitores, certo? E semicondutores controlados e não controlados, certo? Devidamente interconectados com a função de realizar algum tipo de conversão de energia elétrica. Ok? Já vou entrar em mais detalhes aí. Okay? Os dispositivos semicondutores, na verdade, atuam como interruptores, ou seja, chaves que ou estão em curto-circuito ou estão em estado aberto. Okay? E as principais que a gente utiliza hoje em dia são diodos, tiristores, MOSFETs e GBTs. Okay? Bom, esse aqui é um esquema básico, né? Usualmente, né, a gente tem disponível aqui uma fonte de energia, ok? Seja, por exemplo, a rede elétrica, ou seja, uma bateria, uma célula combustível, um painel fotovoltaico, ok? E do outro lado a gente tem uma carga, ok? Onde essa carga pode ser uma carga elétrica mesmo, ok? Um processador que a gente quer acionar com um certo nível de tensão, um sistema mecânico, um motor que vai girar e acionar uma esteira, um elevador, ou ainda alguma carga térmica, né, onde a gente quer controlar a tensão ou quer controlar nível de iluminação, certo? Ou seja, isso aqui é uma planta mais genérica possível, ok? Bom, então usualmente a gente quer fazer, a partir dessa fonte de potência de entrada, a gente quer tratar essa energia que vai entrar aqui para adequar a tensão e corrente que vão acionar essa carga, ok? Então, usualmente a gente quer essa tensão e corrente de formas adequadas, né? Então a gente usualmente vai realimentar, ou seja, vai fazer uma medição das grandes elétricas, tensão e corrente, ou um ou outro, ou ambos, certo? E eventualmente também medição de grandezas mecânicas, certo? Velocidade, posição, temperatura, nível de iluminação, certo? Ou outro tipo de grandeza que a gente queira controlar no final das contas, certo? E a gente estabelece uma referência, qual a velocidade que a gente quer que esse motor gire, qual a temperatura que eu quero que fique estabilizada, certo? Ou mesmo qual o nível de tensão ou corrente que eu quero estabelecer, ou potência que eu quero estabelecer na carga que está aqui na frente. Ok? Então, essa referência, tendo sinal de referência e tendo essa realimentação, o meu controlador vai dizer para o meu processador, para o meu conversor estático, ok, o que ele deve fazer para estabelecer, para readequar essas correntes e tensões em direção ao sinal de referência, ok? Então, nesse ponto de vista, né, os interruptores, que na verdade são os atuadores, né, o conversor estático é o atuador, mas dentro do conversor estático, o interruptor, chave que liga e desliga, é o elemento que vai controlar, vai permitir o controle das grandezas elétricas, tensão e corrente, certo? E indiretamente das não elétricas, ok? Então, tendo em vista isso aí, a gente já pode perceber que se trata de uma área multidisciplinar, certo? Já que, conforme eu falei, né, envolve, a gente tem que saber um pouco dos dispositivos semicondutores de potência. Então, no final das contas, são interruptores que vão operar abertos ou em curto-circuito, certo? Mas eu tenho que saber como acionar eles adequadamente para operar como circuito aberto ou como curto-circuito. Tenho que conhecer principalmente as não idealidades desses semicondutores, né, que na realidade não são curtos-circuitos ideais, ok? E também não são circuitos abertos ideais, e durante o chaveamento eu tenho não idealidades. Então eu tenho que conhecer um pouco do funcionamento físico do dispositivo para conhecer essas características não ideais deles, ok?
Preciso de teoria de circuitos elétricos para fazer análise do circuito, visando principalmente o projeto do circuito, né, e uma análise prévia do desempenho esperado desse circuito. Máquinas elétricas, porque eventualmente a gente vai tratar com um inversor que vai fazer o acionamento de uma máquina elétrica, então, obviamente, a gente tem que conhecer a máquina elétrica, como ela funciona, para poder fazer um controle de velocidade adequado. Teoria de controle, ok, já que eu vou querer controlar a tensão e corrente, ou velocidade, ou temperatura, né, então a gente vai ter que saber como modelar esses conversores estáticos, né, que possuem elementos não lineares. Então, primeiro como fazer a modelagem disso e depois como controlar, usar um PID ou algum controle mais sofisticado, certo? Eletrônica digital e analógica. Eletrônica analógica principalmente para fazer aquisição de sinais, certo? Eu vou fazer leituras de tensões, correntes e outras grandezas, né? Então isso vai passar por transdutores e eu vou ter que tratar esses sinais que são entregues a partir dos transdutores, né? E eu vou ter que tratar esses sinais para comparar com referências, né? E se for um controle analógico, tem os circuitos integrados que vão fazer, eu vou ter que implementar um PID analógico, por exemplo, né? E implementar uma técnica PWM, que vocês vão ver lá mais para frente o que é, para transformar essa ação de controle que o meu controlador vai dar num sinal adequado para o meu atuador, que vai ser meu interruptor lá na frente, certo? E, eventualmente, também eletrônica digital, já que microcontroladores permitem muita mais flexibilidade na realização não só do controle, mas da supervisão do sistema como um todo. Controle de proteções, monitoramento de entrada, saída, temperaturas, entre outras coisas. Sistemas elétricos de potência, já que usualmente a gente usa como fonte de potência principal, fonte de potência de entrada, o próprio sistema elétrico, a tomada 110, 220, certo? Ou 380, ou uma indústria 440, ou um outro valor qualquer, certo? E dependendo do que a gente faz, né, usualmente a gente vai usar se eu tenho uma tensão alternada, eu vou usar um retificador com fio capacitivo. Isso aí vai me drenar uma corrente altamente não linear, com alto conteúdo harmônico. Então a gente vai estudar essa parte de harmônicos também, certo? E mostrar o impacto que isso teria no sistema elétrico, na verdade, o que o conversor está entregando para o sistema elétrico, ok? E eventualmente a gente tem aplicações que envolvem o próprio sistema elétrico, né? Eu vou integrar energia para uma rede elétrica a partir do sistema fotovoltaico, um aerogerador. Eu tenho um sistema elétrico que precisa de um suporte reativo, então tenho conversores que podem dar esse suporte reativo, né? E tem outras aplicações aí, sistemas FACTS aí que obviamente a gente vai precisar de conhecimentos em sistemas elétricos de potência, certo? Termodinâmica, a gente no projeto básico aí a gente vai precisar trocar calor, né? Um interruptor é um elemento não ideal, certo? Então ele gera calor e eu tenho que dissipar esse calor no ambiente, então projetar dissipadores, né? Ao menos isso é necessário, certo? Eventualmente alguma aplicação que envolva controle de temperatura, eu preciso ter alguma coisa a mais de termodinâmica. Eletroquímica, se eu for usar uma célula combustível como fonte principal ou uma bateria, né? Interessante ter algum conhecimento do funcionamento básico dessa fonte aí que vai ser utilizada para poder utilizar ela de forma ótima, né? E não degradar essa bateria ou essa combustível, certo? Mecânica, se eu tiver vou fazer um controle de velocidade, obviamente eu vou ter que saber um pouco de mecânica também, fazer um veículo elétrico, né? E vou acionar esse veículo elétrico, tem que saber um pouquinho como que funciona o sistema de transmissão, além do próprio motor, certo? E o sistema como um todo, para tentar ver o impacto que isso tem na minha parte elétrica e eletrônica. Okay?
O histórico da eletroimpotência, na verdade, está bem amarrado aí desde o início do uso da eletricidade, né? Então, lá no começo do século XX, certo? Final do século XIX, começo do século XX, onde se começou a utilizar a eletricidade de forma, digamos, cada vez exponencialmente crescente, né? Certo? Então, eu tinha inicialmente geração em DC, depois geração em AC, certo? Mas muitas aplicações eram em AC ou cargas eram em DC, então ainda é até hoje muito necessário fazer essa conversão de alternado para contínuo, de contínuo para alternado, ok? Então, desde o início do surgimento da energia elétrica, eu sempre precisei de fazer essa conversão da energia elétrica, AC para DC, ou adaptar níveis de tensão ou níveis de corrente, certo? Então, inicialmente isso era feito por retificadores a válvulas, certo? Que seriam, eu mencionei isso aí na disciplina de eletrônica analógica, certo? Bem rapidamente, né? Onde eu, a princípio, não teria controle, seria um dispositivo passivo com funcionamento similar a um diodo, né? Certo? E depois foram surgindo estruturas retificadoras mais sofisticadas para principalmente trabalhar com sistemas de potência mais alta, por exemplo, um sistema HVDC, né, onde eu vou ter que transmitir uma distância maior, então trabalhar com uma tensão contínua eventualmente pode ser interessante, ok? E eventualmente um certo grau de controle, então precisa de dispositivos que permitam um controle do ângulo de disparo ou da tensão que eu vou retificar, certo? Então, a história da eletroimpotência também está muito amarrada ao desenvolvimento tecnológico do dispositivo o atuador, certo? Que antes era válvulas e agora são semicondutores. Certo? E aí, quando inventaram o tiristor, lá na década de 60, né, isso aí foi uma grande revolução, porque ele permitia um grau de controle utilizando semicondutores que já tinham desempenho bem superiores às válvulas, que eram extremamente complexas para fazer um sistema ainda mais complexo, para compor um sistema ainda mais complexo. Ok? Nos anos 70, surgiram aí os diodos semicondutores de potência, os transistores de potência, os GTO, Gate Turn-Off Thyristors, certo? Que, bom, foi o início dos dispositivos de potência, né? Eu tinha na década de 60 os diodos e transistores mais que trabalhavam com tensões e correntes um pouco mais baixas, certo? E quando foram desenvolvidos de potência para trabalhar com centenas ou milhares de volts, né, ou centenas e milhares de amperes, isso aí pode ser estendido para muitas aplicações, especialmente no sistema elétrico de potência. Ok. Interessante também, creio que seja citar o desenvolvimento dos computadores também. Os computadores eram todos feitos a válvulas, certo? E depois, com o desenvolvimento da tecnologia de silício, o número de transistores no computador foi aumentando e a necessidade de alimentar esse computador, né, já começava a ser de uma potência maior, certo? E no início da invenção do computador portátil, né, então a fonte de potência começava a ficar maior do que o próprio computador, certo? E a eletrônica de potência apareceu aí para operar com fontes chaveadas que reduziram o tamanho, era uma necessidade para reduzir o tamanho da minha fonte de alimentação, certo? E aí os MOSFETs e IGBTs foram um salto tecnológico enorme, pois permitiram um desempenho muito maior em relação ao TBJ operando como chave. Ok? Então, as frequências de chaveamento foram aumentadas, os níveis de tensão e corrente também foram aumentados, ok? Especialmente com GBT, mas também com o GBT para maiores potências, no MOSFET para potências menores. Ok? E nos anos 90 foram desenvolvidos encapsulamentos de potência, né, ou seja, conjuntos de MOSFETs e GBTs dentro do mesmo encapsulamento, que permitiam uma
simplificação aí do projeto e desenvolvimento do equipamento e uma maior compactação do tamanho do equipamento, certo? E mais recentemente foram desenvolvidas tecnologias não mais baseadas em silício, mas em carbeto de silício, né? E mais recentemente ainda em nitreto de galho, né? Que dão um ganho de desempenho na chave semicondutora, no interruptor semicondutor, de pelo menos uma ordem de magnitude a mais, certo? Que permite um ganho muito maior na eficiência, certo? Tenho conversores facilmente hoje com 97, 98, 99% de rendimento, ok? E consequente miniaturização e melhoria das perdas e da eficiência desses sistemas, ok? Bom, tendo dito isso, aqui o Dr. Bose é um cara bem conhecido na área, um pesquisador já antigo e ainda atuante, ok? Esse trecho aqui, ele diz que o impacto do eletroimpedir ele considera que é tão grande ou talvez até maior do que do surgimento da tecnologia de informação, ok? Inicialmente, por conta da miniaturização da fonte de potência, né, e desenvolvimento dos dispositivos portáteis, né, foi permitido por conta da miniaturização também da fonte de alimentação, certo? E isso foi penetrando nas mais diferentes e diversas aplicações e foi permitindo o desenvolvimento de novas aplicações, certo? Essa otimização do power supply, ok? Certo? E mais recentemente a questão mais relacionada à geração de energia por fontes renováveis, né? Então fotovoltaico, eólico, tudo isso tem sido permitido pelo uso extensivo de eletrônica de potência, certo? E nesse sentido o impacto é muito grande, já que a redução de CO2 ou deveria ser uma das prioridades aí da atualidade, ok? E a eletrônica de potência tem um papel primordial aí nas energias renováveis e nos veículos elétricos e nas mais diferentes aplicações. Principais aplicações da eletrônica de potência em todo o equipamento eletroeletrônico, usualmente hoje em dia a gente vai ter uma fonte de potência que vai fornecer uma energia que tem que ser tratada para acionar determinada carga específica. Ok? Então, praticamente tudo hoje em dia eu vou ter uma fonte de potência, então eu vou ter uma fonte de potência, uma fonte chaveada, ou seja, eu vou ter eletrônica de potência em praticamente tudo hoje em dia. Ok? A aplicação mais tradicional seria em fontes estabilizadas, fontes de computador, por exemplo, né? Liga na tomada, tem 220, né? Ele vai adaptar esse 220 alternado para 12 volts, 1,1 volt, 18 volts, dependendo da aplicação específica, certo? Dentro do televisor, dentro do computador, né? E por aí vai, qualquer equipamento eletrônico. Controle de motores, né? Principalmente na indústria, eu tenho motores que podem operar eventualmente em velocidade constante, mas que muitas aplicações requerem o controle da velocidade, ou que permitem ainda o controle da velocidade do motor, certo? E esse controle de velocidade do motor pode ser feito utilizando os inversores. Motores de corrente contínua hoje praticamente já não são mais utilizados, ok? Eu creio que esse ano passado, a própria WEG parou de fabricar motores de corrente contínua, certo? Então, vou me limitar aos inversores aqui, que vão permitir esse acionamento ótimo do motor elétrico, certo? Que permite, além do controle ótimo da grandeza que eu quero controlar, o acionamento da esteira, do elevador, certo? Também permite um uso mínimo da energia. Ok, um motor funcionando em velocidade plena todo o tempo, eventualmente pode atender a demanda da indústria da carga, mas vai consumir mais energia do que um motor com uma velocidade reduzida, se a planta permitir isso. Ok, os inversores aí permitem esse tipo de ganho. Ok, carregadores de bateria,
Então, usualmente eu vou pegar a energia da rede elétrica ou de um painel fotovoltaico e eu vou jogar essa energia numa bateria. Obviamente, eu tenho que fazer a adaptação desses níveis de tensão e corrente para meus 12 volts, 24 volts ou outro nível de tensão. Ok? Então, eu preciso de um conversor estático para fazer essa interface. Ok? Alimentação de emergência. Então, no break residencial ou industrial, ou para aplicação hospitalar, né? Então, se eu tiver uma queda de energia, eu preciso ter alguma coisa para manter fornecimento de energia para cargas críticas, pelo menos. Certo? Então, usualmente eu tenho baterias que alimentam um inversor, esse inversor vai fornecer minha tensão de alimentação enquanto a rede estiver fora. Okay? Ou durante um tempo curto até um gerador a diesel entrar e fornecer o restante, né, se a autonomia da bateria não for suficiente. Okay? Equipamentos de soldagem para a indústria, agora são equipamentos mais específicos, né, para tração elétrica, empilhadeiras elétricas, por exemplo, né, ou para trens elétricos, certo? Na Europa, obviamente, é muito usado. Eu tenho linhas de transmissão aí de 15 kV, 25 kV, que são as mais atuais, 50 Hz, 16 Hz, certo? E dentro do trem, obviamente, a catenária vai pegar essa alta tensão, mas dentro do trem eu vou ter que abaixar essa tensão de 15 kV para 800 volts, 1000 e tantos volts, dependendo aí da locomotiva, certo? E que vai acionar motores, então vai acionar inversores que vão acionar motores que vão fazer o controle de velocidade aí desse trem elétrico. Controle de trânsito, né? A tendência é que todos os semáforos sejam a LED, né? E eu tenho energia disponível na rua, certo? E vou ter que acionar corretamente meus LEDs aí de trânsito. Ok? Aplicações aeroespaciais, satélites. Então, eu tenho o próprio power supply do satélite, que usualmente pega um painel fotovoltaico, energia de fotovoltaica, e vai alimentar os circuitos internos dele, particularmente para fazer recepção e transmissão de sinais. Certo? E usualmente isso é feito com tensões mais altas, 2 kV, ou até tensões maiores, né? Então, eu preciso transformar essa energia de tensão baixinha que vem do painel fotovoltaico com uma alta tensão. Equipamentos médicos, por exemplo, equipamentos de raio-x. Também eu tenho a rede elétrica do hospital, 220, alguma coisa assim. E um raio-x, por exemplo, vai variar, dependendo da aplicação, de 60 kV até 140, 150 mil volts, ok, para acionar um equipamento de raio-x, certo? Equipamentos de ressonância, né? Eu tenho diversos equipamentos médicos aí que precisam de um power supply específico, ok? Aceleradores de partícula, por exemplo, no LHC, lá na Europa, eu tenho, na verdade, centenas de conversores eletrônicos de potência, certo? Que vão compor, né, a aceleração de uma partícula, ela é feita pela aplicação de campo elétrico, ok? E normalmente as curvas que as partículas fazem é por campos magnéticos. Então, preciso ter conversores de potência para fazer isso, gerar esses campos elétricos magnéticos da forma adequada, ok? E isso é um ponto crítico do LHC, realmente esses conversores para acionamento do acelerador de partículas, já que tem tantos conversores, qualquer falha derruba o experimento completo, né? Sistemas elétricos de potência, eu já tinha mencionado alguma coisa, então sistemas FACTs nos mais diversos, filtros ativos, na verdade eu tenho algumas dezenas de, digamos, letrinhas diferentes aí para o PFC, Unified Power Quality Controller. Na verdade eu tenho muitas aplicações específicas com equipamentos específicos para cumprir essas ações mais específicas para o sistema elétrico de potência. Ok? E fontes renováveis de energia e veículos elétricos eu deixei
mais destacado aqui por ser alguma coisa um pouco mais recente, certo? E devido à grande importância, né, aerogeradores, né? Então eu tenho normalmente geradores de indução duplamente alimentados ou geradores síncronos, certo? Que no final das contas operam com velocidade variável. Então eu tenho que controlar a velocidade de rotação desse motor de acordo com a velocidade do vento. Ok? Isso, para fazer isso, tem que variar a amplitude e frequência dessas tensões que são geradas, certo? E ao mesmo tempo eu tenho que interfacear essas frequências e amplitudes variáveis com a rede elétrica que tem frequência e tensão constante, certo? Então eu só posso fazer isso por meio de um conversor eletrônico de potência, certo? E para sistema fotovoltaico, se gera em DC, eu vou injetar numa rede elétrica C, eu também tenho que fazer o tratamento adequado disso, ok? E por último aqui eu coloquei veículos elétricos, que é o último boom que vem ocorrendo, certo? Com grande impacto na potência, né? Então eu tenho um banco de baterias grande dentro de um veículo elétrico e ter que acionar um motorzinho que está dentro do veículo, e esse motor é acionado com tensões e correntes alternadas, né? Então tem que fazer a adequação dessas tensão contínua para tensões e correntes alternadas. Também eu tenho que fazer o carregamento desse banco de bateria que está dentro do carro, certo? Por um carregador on-board, por exemplo, né? Então, se ele está lá dentro do carro, ele tem que ser o mais compacto e leve possível e também de baixo custo, pois isso vai ter impacto direto no desempenho aí do veículo elétrico. Ok? Então, é um projeto extremamente, tem que ter um rendimento 97%, 98%, seria o desejável. Ok? E o menor possível, obviamente, certo? E se for um off-board para prover um carregamento ultra rápido, né? Então preciso fornecer picos elevados de potência, né? Os últimos padrões aí para carregadores de bateria de veículos elétricos falam em 350 a 400 kW para um carro urbano, ok? Então com o crescimento está exponencial, então a gente prevê no futuro aí que na Europa, a partir de 2025, todos os veículos têm que ser elétricos, ou puramente elétricos, ou plug-in, para atingir os níveis de emissão de CO2 que os regulamentos vão exigir a partir de 2025, certo? Então, o impacto disso na eletronicopotência muito no mercado da eletronicopotência é gigantesco. Estava falando muito em conversores estáticos, né? Mas o que são conversores estáticos? Bom, esse nome, como eu falei, historicamente sempre se precisou fazer essa conversão de alternado para contínuo, contínuo para alternado, e essa conversão usualmente se fazia por meio de máquinas rotativas, acopladas mecanicamente entre si. Então eu acionava, por exemplo, o motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua conseguia controlar a velocidade dele de forma mais simples, ok? Variando o nível de tensão, introduzindo resistências em série com um circuito de armadura, por exemplo, certo? E aí eu conseguia variar facilmente a rotação, a velocidade dessa máquina, certo? E aí eu acionava um gerador aí em corrente alternada, um gerador de indução, um gerador síncrono, certo? E aí eu conseguia controlar a velocidade desse gerador síncrono, e aí conseguia controlar também o nível de tensão e a frequência dessa tensão que era gerada, por exemplo. Ok, obviamente eu tenho partes móveis, né? Então a eficiência e o custo eram muito elevados, né? Certo? E o conversor estático, uma vez que não utiliza partes móveis, né? Apenas elementos semicondutores, certo? Por isso o nome. Ok? São projetados por processamento de energia elétrica, ok? E convertem a energia elétrica de como é fornecido por uma fonte, CC ou CA, na forma requerida por uma carga, CC ou CA, certo? Idealmente, obviamente, tem que ter um alto rendimento, certo? E hoje em dia, 97%, 98% ou até 99%, dependendo do conversor e do nível de potência do conversor, né? Formado por interruptores, semicondutores de potência, capacitores e indutores,
certo? E o semicondutor é o interruptor, é o atuador do conversor estático, ok? Bom, eles podem ser classificados como conversores CA-CC, e mais conhecidos como retificadores, conversores CC-CC, choppers ou fontes chaveadas, certo? Conversores CC-CA ou inversores e conversores CA-CA, chaves CA, gradadores ou cicloconversores, ok? Então, as vantagens desses circuitos aqui, e aí para citar as vantagens, você teria só é comparável com a máquina rotativa, né? Conversor rotativo, certo? Então, obviamente, espaço físico, resposta dinâmica rápida, baixa manutenção, alta eficiência, né? E diversas outras vantagens. As desvantagens seriam harmônicas e interferências eletromagnéticas, certo? Já que usualmente a corrente drenada por esse tipo de conversores ela é distorcida, ok? E aí isso provoca aparecimento de harmônicos e, por consequência, de interferências, ok? Que eventualmente têm que ser devidamente tratadas. Com relação às chaves semicondutores ou interruptores, idealmente possuem apenas dois estados, né? Ou estão em situação aberta ou curto-circuito, certo? Podem ser não controladas, os diodos são um exemplo mais comum, certo? Ou seja, ele vai entrar em condução, vai entrar em curto-circuito ou em bloqueio, de acordo com o funcionamento natural do circuito, certo? Eu não tenho nenhum tipo de controle externo sobre isso. Semi-controladas, os tiristores, onde, por exemplo, um SR, ele vai entrar em condução da mesma forma que um diodo, certo? Ou seja, ele vai ser diretamente polarizado pelo circuito e naturalmente ele entra em condução, com relação ao diodo, certo? O tiristor ele precisa um sinal de gatilho para autorizar, digamos assim, a entrada em condução dele, certo? E a saída de condução dele vai ser bem similar ao diodo, ok? De forma natural com o circuito quando a corrente vai a zero. Chaves totalmente controladas, os transistores de polo de junção, embora não sejam mais há muito tempo já utilizados com essa função de elemento chaveador, ok? Pelo menos em níveis de potência mais elevados. MOSFETs, MOSFETs de 1 até 2 kV, certo? 100 amperes, os MOSFETs para tensões menores, 50, 100 kHz, na verdade, hoje em dia já tem MOSFETs que vão até na faixa de megahertz, ok? Mais para tensões e correntes mais baixas, ok? IGBTs, 1,7 kV até 6.000 amperes, nessa faixa de 1,2 e 1,7 kV, operando até 20 kHz para potências mais baixas, certo? E 6,5 kV, 600 amperes, 800 Hz, esse é o IGBT de nível maior de potência que se tem hoje em dia. Ok, IGCTs de 4.500 a 6.500 volts, de 500 amperes até 5.000 amperes, também operando em faixas inferiores a 800 Hz, certo? Mais recentemente, MOSFETs baseados em carbeto de silício, certo? 1,2 kV, embora existam de 900 volts também, 650 volts, mas o mais comum é 1,2 kV, até uma faixa de 400, 500 amperes, é disponível comercialmente, certo? E já existem protótipos de 15 kV e 10 amperes operando até em 10 kHz, certo? Também tem protótipos de IGBTs baseados em carbeto de silício, da ordem de 15 kV e 20 amperes também operando nessa faixa de 10 kHz, ok? Bom, o regulador linear, lembrando lá de eletrônica analógica, né, basicamente, é um exemplo básico, né, ou seja, tem uma fonte de tensão aqui, por exemplo, de 24 volts, aqui eu tenho de 12 volts, certo? E se eu quero controlar o nível de tensão aqui, o que eu tenho que fazer é acionar esse TBJ aqui na região ativa de operação dele, certo? Então, conforme a resistência de carga varia ou a tensão de entrada varia, eu vou precisar variar a resistência equivalente desse TBJ para manter esse nível de tensão aqui adequado,
certo? Eu posso pensar simplesmente um divisor de tensão, certo? Onde esse cara aqui varia, esse cara aqui varia, então eu compenso essas variações variando essa resistência equivalente ou ponto quiescente de operação do TPJ, certo? De tal forma que mantenha a tensão de saída constante, certo? Bom, e a desvantagem principal disso daí, né, é que o rendimento desse circuito vai depender da relação entre V0 e VI. Certo? Então, se eu tenho 24 volts de entrada e 12 volts de saída, eu vou ter um rendimento de 50%. Ok? Porque 50% da energia vai ser dissipada no elemento em série que opera na região ativa. Ok? Um regulador chaveado, o circuito aparentemente é idêntico, só que o meu elemento aqui, semicondutor, na verdade vai operar com uma chave ou interruptor aberto ou curto-circuitado. De tal forma que quando esse interruptor está curto-circuitado, eu jogo a tensão de entrada sobre a carga. Quando ele está em situação aberta, eu jogo simplesmente tensão zero na carga. Ok? Certo? Interessante aqui é que se eu tiver, por exemplo, com o interruptor ligado, a tensão sobre o interruptor vai ser 0 volts, já que ele é um curto-circuito. Eu vou ter uma tensão de saída igual à tensão de entrada. A corrente que vai passar vai ser a tensão de saída sobre a resistência de carga. O produto tensão e corrente no semicondutor vai ser zero, já que o VCE é igual a zero. Se o interruptor estiver aberto, toda a tensão de entrada vai estar sobre o elemento interruptor. Vou ter zero na saída. Na saída e também no elemento interruptor vai estar passando 0 ampere. Então o produto, tensão e corrente em cima do semicondutor, tensão vezes a corrente, vai dar 0 watts também. Então repare que a perda teórica no elemento interruptor é zero. Então eu tenho um rendimento teórico de 100% em qualquer situação de carga. Ok? E o controle da minha tensão de saída, na verdade, se dá através do controle da tensão média. Certo? Tensão média na saída é o quê? Aplicar a definição de valor médio, nessa forma de onda da tensão de saída. Certo? 1 sobre período, integrado 0 a período, de V0 de T dt, onde o V0 de T é essa forma de onda. Ok? Resolvendo essa integral, eu vejo que o valor médio da tensão de saída é igual a VI vezes o D, onde o D é minha razão cíclica. Certo? T é o período de chaveamento que eu estou fazendo, e o D vezes o T é o tempo que essa chave vai ficar, esse interruptor vai ficar em curto-circuito. Certo? Então, se imaginar que o D seja zero, quer dizer que a chave nunca vai ser aberta. Que a chave nunca vai ser fechada. Se a chave nunca é fechada, então, obviamente, minha tensão de saída é zero, certo? De acordo com a equação. De acordo com essa equação aqui. Se o D for unitário, que é o valor máximo que a razão cíclica pode assumir, isso quer dizer que eu vou estar sempre jogando a tensão de entrada na saída. Então, a tensão de saída, obviamente, vai ser igual à tensão de entrada, conforme essa equação aqui. E se eu ficar metade do tempo com a chave aberta e metade do tempo com a chave fechada, quer dizer que o D é igual a meio, quer dizer que a tensão de saída tensão de saída média vai ser metade da tensão de entrada. Ok? Essa é a ideia principal de um regulador chaveado. Né? E, digamos, no final das contas, todos os conversores estáticos são mais ou menos baseados nesse princípio de chave aberta, chave fechada, transferindo energia da fonte de entrada para a saída ou não transferido, e eu vou controlar o valor médio dessas grandezas. Ok? Basicamente, a eletrônica de potência é baseada nisso, certo? Chave aberta, chave fechada e analisar valores médios. Ok? Dizendo de forma bem simplificada, obviamente. Bom, especificamente para a nossa disciplina, conversores CCCFC básicos, que vai ser a primeira parte que a gente vai começar. Conversor buck boost no modo contínuo, descontínuo de condução. São conversores abaixador, elevador e elevador abaixador de tensão. Certo? Retificadores, a gente já começou a estudar eles em analógica, mas a gente vai analisar para níveis mais elevados de potência e observando um pouco mais o impacto na corrente de entrada, distorção harmônica, e fator de potência, esse tipo de coisa, certo? E aí vamos estudar as diferentes estruturas retificadoras básicas, né? Não controladas, monofásicas e trifásicas, com diferentes cargas, R, RL, RLE,
controlados monofásicos e trifásicos, a operação com filtro capacitivo, e vamos utilizar também os fatores de desempenho, principalmente aí, distorção harmônica e fator de potência. Conversores CACC ou inversores, princípio de modulação PWM senoidal e estruturas monofásicas e trifásicas, modulação unipolar e bipolar. Vamos ficar bem na parte introdutória, não vamos avançar tanto no princípio dos inversores, ok? E, assim como eu fiz na disciplina de eletrônica analógica, eu vou guardar algumas aulas aí para estudo de tópicos avançados, que, embora não caiam tanto nas provas, nas avaliações finais, eu creio que seja extremamente interessante para posicionar vocês nas tecnologias mais recentes. Ok? Mesmo que sejam aulas rápidas, ok? Retificadores de 12 pulsos, retificadores duais, um pouco mais antigo, mas é interessante falar alguma coisa, gradadores, cicloconversores, conversão fotovoltaica, eólico, veículos elétricos e etc. Certo? Onde esse etc. aqui eu vou estar aberto às sugestões de vocês, que vocês façam aí mais limites da disciplina, né? Eu posso preparar aulas específicas sobre tópicos que eventualmente vocês acham de interesse. Ok? A avaliação vai ser similar à analógica, 70% é da teoria, 30% do laboratório. A ideia era 3 provas, uma só sobre conversores CCC, outra só sobre retificadores e outra sobre gradadores e inversores, ok? Eu vou dar também listas de exercícios ou trabalhos, né, que vão complementar essa nota de laboratório, de teoria, ok? A depender da evolução aí da disciplina, eu vou tender a dar um pouquinho mais de peso para esses trabalhos aqui do que para as provas. A gente vai vendo, se ajustando aí no decorrer da disciplina, conforme aí a resposta de vocês também, certo? O laboratório, 30% da nota. A tendência é que a gente siga mais ou menos o roteiro de práticas que a gente tinha no presencial, mas obviamente a gente vai fazer adaptações, as aulas serão totalmente remotas, certo? Então vocês vão usar muita simulação, mas a gente vai introduzir formas de mostrar o que a gente queria mostrar no laboratório. O simulador normalmente a gente trata com elementos ideais, né? E o laboratório mostra muito essa parte das não idealidades, mas tem como utilizar isso nos simuladores também. Ok. Bom, e por fim, isso que eu tinha que apresentar para vocês nessa aula introdutória, certo? Espero vê-los aí no próximo semestre. Ok, pessoal? Obrigado.